Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor, com o objetivo de levar ao seu conhecimento as verdades do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, da Palavra de Deus, para que, crendo, você possa se salvar. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente está compromissada em anunciar as verdades do Evangelho para o seu coração. Não temos o propósito de combater ou discriminar nenhum grupo religioso, muito pelo contrário, as pessoas, muitas vezes participando de grupos religiosos que são adversos ao Evangelho, de heresias, nós temos o compromisso de levar um alerta, um despertamento para aqueles que nos assistem, para que possam, através das verdades do Evangelho, se voltar para a pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo para se salvar. E se você quer participar comigo deste compromisso, você poderá ser um mensageiro da esperança, contribuindo com a oferta que Deus colocar no seu coração através da Caixa Econômica Federal, a agência 0145, a conta corrente 504-400, dígito 0, a operação é 003, Igreja Quadrangular Independente. E você poderá enviar o seu depósito para o nosso Zap, que é 35 998 32 3680, que está aí no seu painel, e você poderá estar juntamente comigo levando estas verdades do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 21, nos diz: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe:
eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. A leitura foi feita no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 21 ao 31. São momentos e de reflexões nesta palavra. É um momento em que um jovem rico se apresenta a Jesus para segui-lo. E Jesus começa a indagar aquele jovem rico de alguns conceitos necessários para segui-lo. E aquele jovem, ele responde a Jesus que todas aquelas coisas ele já praticava. Ou seja, ele era um guardador da lei de Moisés, conforme ele mesmo se descreve, e que ele se achava apto para já seguir Jesus. Mas Jesus lhe diz, olha, ainda lhe falta uma coisa, para que você possa me seguir. Você vai, vende tudo que você tem e depois você volta para me seguir. Você vai vender tudo que você possui, você vai distribuir aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Há muitos que estão pensando, imaginando, que seguir a Jesus é tão somente abraçar uma causa religiosa. Seguir a Jesus é muito mais do que isto. Jesus não está condenando a riqueza, porque aqui no versículo 30, Jesus fala a respeito de aqueles que abandonaram tudo. E veja que o abandono que Jesus fala é sobre aquilo que é de mais importante para nós. Ou seja, Jesus repete aqui no versículo 30 estas mesmas palavras, dizendo que quem não deixar casas, é plural, ou seja, propriedades, posses, quem não deixar irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Veja bem, aqui Jesus dá um ênfase, que irão receber tudo aquilo que deixaram, 100 vezes mais, mas é com perseguições. Jesus não está colocando aqui que quando a pessoa abraça a causa, a fé em Cristo, que ela, deixando todas essas coisas, ela vai receber 100 vezes mais aqui, neste tempo, neste mundo. O reino de Deus, o reino de Cristo, não é deste mundo. No momento em que Jesus foi preso no jardim do Getsemane, em que Pedro arrancou-se da sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco,
Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: Pedro, guarda a tua espada na bainha. O meu reino não é deste mundo. Se o fosse, meu Pai enviaria os seus anjos e eles pelejariam por mim. O meu reino não é deste mundo. A mensagem de Cristo para nós é esta: o reino de Deus, o reino de Cristo não está vinculado neste mundo. Por isso que Jesus diz que irá receber 100 vezes mais, mas aqui no versículo 30, ele enfatiza que é com perseguições. Porque a obra de Deus, a obra de Cristo, é uma batalha de um reino contra outro. No Evangelho de João, capítulo 12, versos 31, capítulo 14, versos 30, Jesus apresenta Satanás como sendo o príncipe deste mundo. Ora, se ele é o príncipe, ele é controlador. E Satanás é o reino deste mundo, é Satanás. Por isso que nós vivemos em meios a tanta violência, nós vivemos em meio de tanta injustiça, nós vemos em meios em que a vida que Jesus declarou que uma alma vale mais do que o mundo todo. Nós estamos vendo a cada instante, a cada momento, que uma vida não está tendo valor. Os valores, os princípios se perderam. Por causa do quê? Por causa do pecado, por causa da corrupção. Jesus veio, sofreu, padeceu pelos nossos pecados. Jesus fez uma obra redentora para a remissão dos nossos pecados. Ele, Jesus, que veio sem pecado, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, de Maria, que após a geração de Jesus, ela continuou virgem. Por isto que porque se Deus tivesse violado a virgindade de Maria, Jesus já viria em pecado. Então, como a virgindade de Maria não foi violada, Jesus veio sem pecado, porque foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Todas essas coisas nós cremos e aceitamos pela fé nesse Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e pela palavra de Deus, que o profeta Isaías já profetizava a vinda de Cristo. No capítulo 9 do livro que leva o seu nome, ele já profetizava o nascimento de Cristo, 700 anos antes de Cristo nascer. Por isto, a palavra de Deus é que endossa estas verdades, e precisamos crer nessa palavra. Por isso que Jesus coloca aqui que é em perseguições, porque também no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o que o diabo fez? Ele ofereceu a Cristo, apenas para adorá-lo, todos os reinos da terra. Não há dúvida que este mundo, este reino, pertence, está no controle de Satanás. Mas todos aqueles que se entregam a Cristo, que recebem a Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e se tornam uma testemunha viva de Cristo, estes estão protegidos, guardados pelo poder do sangue de Cristo, que nos remiu. Todo aquele que é salvo em Cristo, ele se torna um filho, uma filha de Deus, e tem esta marca, a marca do sangue de Cristo, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Há muitos movimentos religiosos que estão anunciando, pregando garantias, pregando bens materiais, que as pessoas abraçando esta causa que eles anunciam, este evangelho que eles anunciam, que não é o evangelho de Cristo,
porque o Evangelho de Cristo não apresenta isto, porque Deus não é Deus agiota. Deus tem um chamado para todos aqueles, e Cristo tem um chamado para todos aqueles que o querem seguir, mas para pagar um preço. Então, tudo isso que Jesus menciona é aquilo que nós temos de maior patrimônio. É a nossa casa, é os nossos bens, é a nossa família, é os nossos filhos, são os nossos irmãos, nossas irmãs. É o que mais de bem que nós temos, é o nosso patrimônio maior. Mas Jesus não está refutando esse patrimônio, Jesus não está refutando a riqueza, como os discípulos entenderam, que seria difícil alguém entrar nos céus por causa da riqueza. Jesus está refutando o apego à riqueza. A pessoa que eu considero mais infeliz que vive nesse mundo é o tal do agiota. É aquele que ajunta muito, explorando o seu próximo no momento da sua adversidade, mas ele mesmo não usufrui daquilo que ele ajunta. Isto sim, isto é um pecado, é enfadonho, e a pessoa se apega com a riqueza, com o dinheiro. E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos e quantos estão incrustados, presos ao amor ao dinheiro? E nós estamos contemplando aí quantos e quantos políticos, pessoas de alta patente no governo, que estão aí com dinheiro e mais dinheiro. Agora eu pergunto, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Esses dinheiros estão na posse deles, esses dinheiros estão para todo lado, muitos dinheiro fora do nosso país, enquanto muitas pessoas estão morrendo nos hospitais por falta de um atendimento. Muitos hospitais em que os médicos não têm nem sequer uma luva para atender um paciente. Será que Deus não vai requerer dessas pessoas tudo isto que eles estão fazendo? Com certeza que vai. É exatamente a isto que Jesus está fazendo referência, este amor ao dinheiro, que no final da vida essas pessoas vão estar em desespero, vão estar em aflição, vão estar em angústia, porque eles têm uma consciência, e esta consciência é cobrada, esta consciência é requerida. O que Jesus declarou àquele jovem rico é que ele deveria desprender de todas as coisas, deveria despender desse amor ao dinheiro. Ele estava preso, embora sendo um religioso exemplar, embora estivesse praticando todos os preceitos da sua religiosidade, mas algo estava impedindo que ele chegasse na presença de Deus, algo estava impedindo que ele se tornasse um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. O amor dele estava no dinheiro e nos bens que ele possuía. De repente, Pedro faz uma indagação a Jesus: Senhor, eis que diz aqui o versículo 28, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Marcos capítulo 10, versículo 28. Como é que vai ser de nós? E Jesus lhe respondeu, dizendo: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos,
ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. E Jesus complementa, no final do versículo, com perseguições. Aquele que quer servir a Cristo, ele é revestido do poder do Espírito Santo. Foi exatamente isto que Jesus ordenou aos seus discípulos, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E eles ali ficaram. O capítulo 1 do livro de Atos nos mostra que eles estavam ali orando. O que foi a resultante do ministério de Cristo? Em que as multidões o apertavam. Quase 120 permaneceram orando. E entre eles, várias mulheres. E entre elas, Maria, mãe de Jesus. Porque ela tinha consciência. Ela sabia o que Jesus representava na sua vida. É hoje que muitos precisam entender e seguir o exemplo cristão de Maria. Maria está morta, ela absolutamente não pode fazer nada, mas ela deixou um exemplo de crente para todos aqueles que querem servir a Cristo. Ela estava ali juntamente com os discípulos, juntamente com aquela multidão que compunha de quase 120 pessoas, em oração, em obediência àquilo que Cristo havia ordenado. E com certeza, no capítulo 2 de Pentecostes, quando os discípulos que foram batizados com o Espírito Santo, quando desceu o Espírito Santo na forma de língua de fogo, tenho certeza, Maria também foi batizada no poder do Espírito Santo, para ser testemunha viva do poder de Cristo, não agora como uma pessoa que estava entre nós, mas quando um Cristo vivo e ressuscitado. É isto que você precisa entender, que a sua religião não vai te salvar, o seu grupo religioso não vai te salvar, mas mediante a sua fé e a aceitação de Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, você, mediante o arrependimento dos seus pecados, você terá a salvação em Cristo, e você se tornará um seguidor, uma seguidora, uma testemunha viva do poder do nome de Jesus. Você vai testemunhar de um Jesus que não está pregado numa cruz, mas de um Jesus que está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam.